Bom, vou dar boa noite a todos, né? A gente está iniciando aqui mais uma live para falar sobre saúde baseada em evidências, especificamente o nosso tema epidemiologia e perspectivas terapêuticas, né? Nós estamos ainda aguardando o outro convidado, que é o professor Dr. Patrício Almeida. Até o momento não compareceu, né? Mas estamos no aguardo dele. Enquanto isso, se alguém quiser ir fazendo perguntas, né, ou alguma sugestão, alguma colocação, a gente vai conduzindo aqui, dando mais um tempinho aí, de repente o Patrício aparece, né, nesse intervalo. Entrou a Palominha, a Flávia. Eu acho que seu microfone ficou mudo, Wagner. O meu ficou mudo, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. E agora, será? Acho que deve ser a internet que não deve estar boa. Foi, né? E Palominha. Professor Florinaldo, um abraço, professor. Opa, um abraço. Só informando mais uma vez que estamos esperando ainda o professor Patrício Almeida, né? Até o momento ele não, já tentamos contato com ele, não conseguimos, mas estamos aguardando, né, para falar sobre o nosso tema hoje dessa live, que é epidemiologia e perspectivas terapêuticas, né, no tratamento da Covid. Um grande abraço ao meu amigo Jairo aí. Bom rever o senhor, amigo. Quanto tempo, né? E olha, eu acho que a gente pode começar, né? Aham. Já tem um público legal aqui, que a gente já pode estabelecer uma conversa. E eu queria, antes de entrar no tema específico, né, que era uma das perguntas que eu tinha aqui em mente, primeiro, qual é a importância que o senhor vê, né, do Estado, da gestão em saúde, né, dos poderes públicos utilizarem ou adotarem políticas públicas com base em evidências científicas, né? Como você vê a importância disso para a gestão em saúde, né, para secretarias ou ministérios de saúde? Você poderia comentar um pouco mais sobre isso? Claro, posso sim. É, assim, a gente sempre pensa, né, em tomar decisões que envolvam planejamento, envolva conhecimento, envolva algum grau de informação, né? Quer dizer, é difícil a gente tomar boas decisões sem boas informações de base, né? Sem estar bem informado. Então, eu acho que o papel das evidências, né, não só da ciência, né, mas qualquer área que produza dados, que produza informação confiável e tudo, para a gestão pública, né, seja para administração em qualquer área que seja, seja nesse caso especificamente para a saúde, né, Secretaria de Saúde, é fundamental que a gente conheça, né, as informações tanto epidemiológicas quanto aquela questão um pouco mais de patologia e tudo, para que a gente possa tomar as melhores decisões. Então, eu acho que a academia, pesquisadores, professores, nesse momento que a gente está passando, né, de crise, de pandemia, tem um papel fundamental, tem um papel super importante
de prestar essas informações, né, mostrar os resultados dos estudos que vêm sendo conduzidos ao longo do tempo, para que esses estudos possam informar quais são as melhores evidências que a gente tem, né, o melhor conhecimento que a gente tem sobre um determinado conteúdo, e essa informação, então, poder ser usada como substrato para um gestor tomar as melhores decisões. Então, isso é uma coisa que a gente sempre comenta, né, que quando a gente não está bem informado, quando a gente segue estudos que são mais ou menos bem feitos, né, que têm uma qualidade um pouco duvidosa, acaba que a gente tem que mudar de ideia muitas vezes. Por quê? Porque amanhã esse estudo vai ser provavelmente refutado, né? Então, se a gente não tiver alinhado com as melhores evidências, não tiver alguém dentro da gestão pública com uma capacidade de avaliar criticamente as evidências, a qualidade das evidências, o nível da evidência, para poder dizer se essa informação é confiável ou não, provavelmente as decisões em saúde vão ser decisões que tendem a ter algum problema, né? Não que decisões baseadas nas melhores evidências não tenham nenhum tipo de problema, né? Não produzam nenhum tipo de conflito. Produzem também, mas essa é a maneira, talvez mais sensata, de a gente conseguir errar menos. Eu acho que essa é a palavra. Errar a gente sempre vai, né, especialmente quando se trata de gestão, que as decisões são políticas, né, não são decisões exatamente como a gente toma em laboratório, quando a gente está conduzindo o estudo, e a gente pode tomar decisões ali muito rigorosas, né, assertivas e tudo. Nem sempre é possível fazer isso quando se fala de gestão pública, de saúde, mas se a gente tiver as melhores informações para conseguir decidir que caminho tomar, eu acho que isso já ajuda a gente a errar menos, ajuda os nossos gestores, os nossos políticos, a errar menos. Nesse sentido, eu acho que a academia e algumas outras instituições, como, por exemplo, o Instituto Questão de Ciência, né, o Instituto da Natália, que é presidido por ela, tem um papel tão importante hoje, né, porque consegue comunicar as evidências para que políticas adotem essas evidências, né, para tomar decisões. Eu acho que isso é fundamental. Se a gente não conseguir fazer isso, eu acho que a gente não tem uma base para começar a pensar em melhora das decisões, em melhor gestão, melhores decisões. Eu acho que isso é um ponto importante. Uhum, muito legal. E aí eu queria emendar com a próxima pergunta, Alisson. Você acha que hoje, no contexto geral, é claro que não dá para analisar de forma muito específica, mas num contexto mais geral, você acha que o Estado brasileiro, os nossos governantes estão adotando para o enfrentamento da Covid-19 essa gestão baseada nessas evidências? Como é que você observa isso? Olha, o Brasil é bastante heterogêneo, né? E nesse sentido também não é. Seu microfone está mutado, Wagner. Opa, me escuta agora? Agora sim, ouvi. É que deu um... Tá, eu vou cortar meu microfone aqui, tá bom? Tá, tudo bem. Então, assim, né, continuando esse raciocínio, os estados brasileiros, a federação, ela é bastante heterogênea, não só em questões culturais, né, em costumes, hábitos e tudo, mas é bastante heterogênea em decisões políticas também. Então, essa sua pergunta, eu posso responder ela em dois níveis, né? Um nível é o nível federal, a União. Esse nível de decisão, de gestão, definitivamente não é pautado pelas evidências, né? Inclusive, faz um discurso muito contra-intuitivo, contra-científico, né? Então, acho que nesse sentido de gestão da União, a gente não está bem amparado, né? A população brasileira não está bem amparada nesse sentido. Quando a gente desce um pouco mais o nível de avaliação para uma questão um pouco mais local, né? A gente olha para os governos dos estados, aí começam a aparecer as heterogeneidades, né? Então, as heterogeneidades são alguns estados têm comitês científicos, né, consultam esses comitês para tomar decisão, para conseguir tomar decisões baseadas com uma chance menor de erro,
né? Então, não significa que esses estados que têm um comitê científico estão blindados do erro, né? Que não vão cometer nenhum erro, mas significa que eles estão tentando errar menos, né? Esse eu acho que é o significado aqui. E existem alguns estados que não têm isso, simplesmente não tem, né, nenhum tipo de consultoria, ou é uma consultoria muito informal, alguma coisa assim que o mundo das anedotas, né, de ouvir falar, nada muito, nada muito oficial, né? E eu acho que isso é importante. Por que é importante? Porque se a gente está falando de um momento de crise, os estados brasileiros precisam ter um grupo de gerenciamento de crise, né? E esse grupo, ele tem que ter pessoas qualificadas para discutir a questão. A gente está falando aqui de uma pandemia, né, que envolve não só as questões ah, cotidianas de saúde, que a gente já está acostumado com várias outras endemias que a gente tem no Brasil, né, dengue, febre amarela nos estados do norte, nordeste, leishmaniose também nos estados do norte, tripanossomia americana, doença de Chagas, tudo isso é endêmico aqui. Então, a gente já tem alguma habilidade de lidar com isso. Mas esse é um momento atípico, ele é um momento diferente, né? A pandemia é um momento diferente. Então, a gente precisa estabelecer conexões com grupos que estejam alinhados no tempo com as evidências que saem. Quer dizer, não é possível que a gente faça discussões com base em literaturas antigas, né? A gente, não que a literatura precise estar mudando o tempo todo, mas como se trata de uma doença nova e muita coisa está sendo descoberta agora, se a gente não tiver, né, a gestão pública não tiver conversando com quem está produzindo esses dados, com quem está interpretando esses dados, é muito difícil que você consiga pensar numa situação em que a gestão pública vá tomar as melhores decisões, né? Porque possivelmente essas decisões vão ser tomadas com base mais no achismo do que em dados propriamente ditos. Esse é um problema que a gente precisa enfrentar. Ok, Alisson, muito legal. Olha só, tem aqui uma quantidade de pessoas, né? 23 pessoas aqui nos assistindo, muita gente não te conhece, né? Eu não perguntei logo no início, justamente. Tá me escutando, Alisson? Tô ouvindo, pode falar. Tá. Eu não perguntei no início que o público estava entrando ainda, mas eu acho que você poderia se apresentar, falar um pouco da sua formação acadêmica? Posso sim, claro. Bom, então, vamos retornar um pouquinho aqui no tempo da live, né, da nossa conversa. Bom, meu nome é Alisson, né, Alisson Chaves, e eu sou enfermeiro de formação clínica, me formei pela Universidade Federal do Amapá, né, como enfermeiro. Mudei para São Paulo já faz alguns anos, e aqui eu fiz o meu mestrado e o doutorado pela Universidade Federal de São Paulo, né, na área de microbiologia e imunologia. Eu trabalhei durante muitos anos, trabalho, né, ainda com micologia médica, essa é a minha área de expertise. Então, durante o mestrado eu trabalhei com... Eu vou tentar ser sucinto para a gente não ficar falando de muito tecnicismo, né, da coisa. Mas, assim, bem rapidamente, durante o mestrado eu trabalhei com bioquímica de fungos, né, de importância médica, eu trabalhava com espectrometria de massas. Então, eu fazia um campo de estudos que a gente chama de proteômica, né? A gente identifica todas as proteínas que estão presentes numa determinada célula quando você coloca ela sobre uma situação específica, né? Você dá um estímulo, eu trabalhava com estresse oxidativo, e aí a gente avaliava perfil de fosforilação de proteínas, né, em resposta ao estresse oxidativo. E isso é uma questão relevante, porque as primeiras células de defesa do nosso sistema imunológico, nosso sistema imune, que vão entrar em contato com micro-organismos invasores, né, são especialmente os respiratórios. Eu trabalhei com doença respiratória, né, com paracoccidioides brasiliensis, que causa uma infecção primariamente de pulmão. E a primeira célula com a qual ele entra em contato são macrófagos alveolares residentes, né? São células que produzem uma grande quantidade de espécies reativas de oxigênio e uma grande quantidade de espécies reativas de nitrogênio também, né? E esses macrófagos usam isso para tentar matar, eliminar, né? Macrófagos neutrófilos, basicamente. E eu trabalhei bastante tempo com isso. Durante o doutorado, a gente, no nosso laboratório, a gente identificou uma proteína super interessante, importante, que controla o mecanismo de
mudança de morfologia do fungo que eu trabalhava. Então, bem sucintamente, para não gastar mais muito tempo com isso, durante o doutorado, assim, a gente trabalhava com paracoccidioides, é um fungo. Esse fungo, ele assume duas formas, basicamente, né? Uma no ambiente, né, uma forma de hifa, e uma na gente, né, no nosso pulmão, quando ele está causando doença, que é uma forma de levedura, uma forma esféricazinha. E ele só consegue causar doença se ele conseguir mudar de morfologia, se ele transitar da forma que ele está no ambiente para a forma de levedura, que é a forma que causa doença. E durante o doutorado a gente identificou qual era o gene, né, a proteína que controla grande parte desse processo. Isso foi um trabalho do nosso laboratório que foi premiado. A gente desenvolveu isso no primeiro ano do meu doutorado. E aí, subsequentemente, eu comecei a trabalhar mais com a parte genética, com reparo de DNA. Então, eu terminei meu doutorado trabalhando com mecanismos de reparo de danos no DNA causados por espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio. E a gente estabeleceu um modelo mutante no laboratório, e até agora o pessoal tem trabalhado com isso ainda lá no lab. A gente está produzindo coisa ainda, tem artigo nosso para sair ainda esse ano, tem artigo para sair ano que vem também, então rendeu bastante coisa. Então, assim, a minha expertise é na área de microbiologia e essa interação entre patógeno e hospedeiro, né, essa questão da imunologia. Então, por isso a gente conversa tanto sobre mecanismo de doença e tudo mais, né, que eu tenho alguma expertise nesse campo. Ok, muito obrigado, Alisson. Olha só, tá me escutando? Estou ouvindo. Tá. Pode falar. Então, só assim, informar aqui ao nosso público que a live não era para ocorrer dessa forma, né? Na verdade, eu ia apenas mediar, né, os dois convidados, né? Nesse caso, o Dr. Alisson e o professor Dr. Patrícia Almeida, só que, porém, até o momento mesmo não compareceu. A gente vai buscar responder algumas perguntas que fizeram, e se até lá não tivermos mais perguntas e o convidado também não comparecer, a gente infelizmente vai dar por encerrado e marcar um outro momento com outro convidado, né, para a gente poder tratar esse tema que é tão importante, né, que é a epidemiologia e as perspectivas terapêuticas. Tem duas perguntas já, Alisson, eu vou direcionar para você. Quero agradecer primeiro a audiência aqui da doutora Olinda Consuelo, né, ex-secretária de Saúde daqui do Amapá, e ela perguntou o seguinte, Alisson: doutores, não consigo entender a tentativa de adotar no Amapá um tratamento precoce, quando as evidências científicas ainda não são robustas para definir um protocolo definido e quais seriam os medicamentos mais adequados para serem usados na população. Primeiro, quero agradecer a pergunta da nossa da nossa audiência aqui, da doutora Olinda, né, Consuelo. E Alisson, se você quiser, eu posso repetir, não sei se ficou claro. Ficou sim. Tá bom, então. Se você quiser, pode ficar à vontade para comentar. Daqui a pouco tem outros que perguntaram, eu vou levantando e vou pontuando, tá? Tá, legal. Bom, então, deixa eu agradecer também a professora Olinda, que eu sei que foi, não sei se ainda é, né, foi professora da Unifap, não foi minha professora na época, mas a gente teve muito pouco contato, mas eu lembro vagamente. Então, um abraço para a senhora professora, e bom ver a senhora participando aqui com a gente. Bom, deixa eu dar uma resposta direta. Eu acho que essa resposta tem que ser direta, sem muito rodeio. O estado do Amapá não é o único que tem adotado isso. E a gente vem discutindo muito, né, entre nós, dentro da academia, esse comportamento que é típico humano, né? Durante uma crise, durante um desespero, as pessoas costumam agir sem pensar. E às vezes, até às vezes, se pensa bastante, mas se pensa errado. Essa é a verdade. Então, o que eu quero dizer com se pensa errado? Às vezes a gente está muito convicto, a gente tem muita certeza de que um determinado, como esse protocolo, né? Esse protocolo que tem sido empregado no Amapá, que não é exclusividade do Estado. Tem vários outros estados que também estão usando protocolos muito parecidos com esse. Bastante lugar está usando. Por que isso acontece?
as pessoas tendem a fazer um raciocínio pouco treinado cientificamente. O que é um raciocínio treinado cientificamente? Quando você consegue identificar um problema, você consegue pensar em formas de testar esse problema, formas de controlar a situação para que você consiga eliminar fatores de confusão. O que são fatores de confusão? São todos aqueles elementos que você não está vendo, mas que podem alterar o resultado, né, daquilo que você está avaliando. Quando a gente não está bem treinado nesse tipo de raciocínio, identificar fatores de confusão corretamente, identificar o problema e como controlar esse problema para poder propor uma hipótese, uma solução. Quando a gente não está bem treinado nesse tipo de raciocínio, a gente tende a simplificar a situação. O que é simplificar a situação? Apesar de direto, eu vou alongar um pouco essa resposta, porque para que isso fique claro, eu preciso dar alguns exemplos históricos dentro da ciência, que eu acho que mostram, que educam a nossa mente, né? A gente aprende com esses exemplos. Eu quero lembrar vocês de um estudo chamado CAST, né? Um estudo chamado CAST que começou na década de 1988. Né? Esse estudo começou e rodou aí uns 6, quase 10 anos, mais ou menos, em várias etapas. Esse estudo, ele buscava avaliar o seguinte: é de conhecimento geral, né, de quem trabalha com saúde, que quando um indivíduo sofre um infarto agudo do miocárdio, acontece um evento pós-infarto agudo do miocárdio, que é muito comum, que são as extrasístoles. Né? Quer dizer, os ventrículos começam a disparar focos ali elétricos fora do nodo sinusal, basicamente é isso. Então, o coração perde o ritmo, né, por conta dessas extrasístoles que acontecem, isso é muito comum pós, né, infarto agudo do miocárdio. Então, se pensou o seguinte naquela época, quando se conduziu esse estudo: se nós usarmos uma droga, uma medicação, que resolva a extrasístole, que corrija, né, essa arritmia que está sendo causada, essa arritmia, em última análise, pode causar morte súbita, né, e geralmente causa morte súbita nos pacientes. Se a gente corrigir essa arritmia, será que a gente salva o paciente? A lógica diz que sim. Acho que todo mundo pensa um pouco nesse caminho. E aí o estudo usou, então, algumas drogas antiarrítmicas para tentar corrigir, e, de fato, eles acompanharam durante um ano esses pacientes, e ao longo desse um ano de acompanhamento, eles notaram a correção no traçado eletrocardiográfico, ou seja, corrigiu as extrasístoles que estavam acontecendo pós-infarto naquele grupo de pacientes, né, que vinha sendo observado. Mas uma coisa interessante surgiu desse estudo. O que foi? No final, quase no final, né, o estudo foi interrompido, na realidade, antes de terminar. Por quê? Porque quase no final do período de acompanhamento, segmento de pacientes, eles observaram que quem estava no grupo controle, que não recebeu o antiarrítmico, as drogas antiarrítmicas, 95% desses pacientes estavam vivos até aquela etapa do estudo. O grupo que recebeu a droga antiarrítmica para corrigir as extrasístoles, 90% estavam vivos. Ou seja, o antiarrítmico causava 5% a mais de mortalidade. Só que se você perguntar para qualquer um dos médicos que estavam envolvidos nesse trabalho, no CAST, todos eles diziam consistentemente que a impressão que eles tinham com todos os pacientes era de que a droga estava melhorando o quadro dos pacientes. Nenhum deles percebeu que a droga aumentou 5% a mortalidade. Por quê? Porque esse tipo de evento a gente não consegue observar sem retirar os fatores de confusão. A gente precisa de estudo controlado para conseguir identificar esses fatores. Né? Então, o CAST, ele educa a nossa mente, nosso raciocínio científico, para que a gente não leve em consideração o que a gente chama de desfecho substituto, né? Pensar no mecanismo. Esse mecanismo faz sentido, logicamente, mas esse mecanismo, por fazer sentido, logicamente, não significa que ele vai trazer uma melhora real para o paciente clinicamente. Um outro exemplo disso, tem vários, na verdade, né? Um outro exemplo disso foi o começo da epidemia de HIV, né, na década de 80. Naquela época, ninguém entendia a doença, ninguém entendia como o HIV funcionava. Então, o que se pensou em primeiro lugar naquela época? Vamos pensar um desfecho substituto,
E aí esse desfecho substituto foi contagem de linfócito CD4. E aí, bom, se subir a contagem de CD4, a gente acha que a terapia, né, dá o antirretroviral, dá a droga. Se subir a contagem de CD4, a gente acha que o paciente está melhorando, e assim foi feito. E digo mais para vocês, né, esses dois exemplos que eu dei, são só alguns dos vários que existem, né, na literatura, eles autorizaram, exatamente como a gente está vendo acontecer agora, o uso precoce de medicações que não tinham forte evidência. Ou seja, muita gente, muitos pacientes morreram porque usavam ekainida, flecainida, né, que eram os antiarrítmicos ali de primeira geração, para tratar a arritmia. Muitos desses pacientes faleceram por conta da intervenção médica. Por quê? Porque antes que o estudo fosse terminado, todo mundo já achava que ele estava dando certo e salvando vidas. E as pessoas começaram a usar o tratamento, né? E só quando o estudo foi concluído, né, num ensaio clínico randomizado, controlado, duplo cego, tudo isso, se viu que, na realidade, a medicação estava aumentando 5% de mortalidade. A mesma coisa foi com HIV. Naquela época, se dava as drogas também, se usou uma droga chamada ciclofosfamida. A ciclofosfamida é um imunossupressor. E aí, um grupo de pesquisadores francês, né, testou em 3 pacientes, viram redução de carga viral, acharam que isso fazia muito sentido, que isso ia proteger os pacientes, e o governo francês, naquela época, autorizou o uso de ciclofosfamida em pacientes de HIV. Eles deram uma entrevista falando sobre o resultado de sucesso da ciclofosfamida para uso no HIV, e uma semana depois, 2 dos 3 pacientes morreram. Uma semana depois do início dessa entrevista que eles deram. 2 semanas depois, 2 dos 3 faleceram. O estudo foi suspenso, a droga foi suspensa, foi retirada, e ninguém pensa mais hoje em dia em tratar HIV com ciclofosfamida. Assim como também, né, dentro da cardiologia, existe um certo consenso de que você não vai usar antiarrítmico, você não vai usar esse tipo de medicação para tentar reduzir mortalidade, porque já se sabe que aumenta mortalidade, né? Então, esse é um ponto. O que está acontecendo agora, né, nesse momento da pandemia? Vários médicos, vários profissionais estão tentando racionalizar, mas eles têm um treinamento científico muito ruim. Essa aqui é a verdade. É duro ouvir isso. Eu sei que é um pouco pesado dizer isso, mas eu preciso dizer, né? A gente precisa dizer isso. Por quê? Porque isso está prejudicando muito todo mundo, está prejudicando a população. Então, existe um déficit de treinamento científico, né, de raciocínio crítico científico, de avaliação de qualidade de evidência nesse grupo de profissionais. Eles racionalizam o mecanismo de ação e, com base em nada além disso, né, desse mecanismo proposto de ação, como é o caso da ivermectina, é o caso da nitazoxanida, é o caso da hidroxicloroquina, da cloroquina, né, racionalizar que essas drogas funcionam in vitro, né, ou mesmo em modelo animal, né, em vivo, não significa que isso vai ter benefício clínico. A gente precisa de estudo para dizer isso. E não é qualquer estudo. A gente não pode se dar o luxo de, numa doença que tem uma mortalidade importante, a gente não pode se dar ao luxo de usar estudo observacional como evidência. A gente precisa de RCT, de ensaio clínico randomizado, controlado, com pouco risco, baixo risco de viés, com máximo de controle, com poucos fatores de confusão. Então, o que tem acontecido no estado do Amapá e em outros estados que têm adotado esse discurso de intervenção precoce é uma carência de treinamento científico, essa é a verdade, tá? Existe uma carência de raciocínio, de treinamento, de raciocínio científico, e isso faz com que as pessoas acabem achando que basta pensar um mecanismo de ação, isso já explica tudo, isso vai se traduzir em benefício clínico na vida real. Isso não é verdade, né? A gente está cheio de exemplos históricos de tratamentos que deveriam ter feito sentido e não fizeram, né? Um outro exemplo que eu posso dar para vocês é na insuficiência cardíaca, a insuficiência cardíaca congestiva. A insuficiência cardíaca é uma doença que você tem um prejuízo no débito cardíaco, quer dizer, você perde força de contração muscular.
Então, né, um grupo racionalizou, num estudo clínico também, que se na insuficiência o mecanismo de doença é perda de força de contração, então, se você der um inotrópico positivo, né, uma classe de medicações que aumenta a força de contração do miocárdio, você vai melhorar o quadro do paciente. E como desfecho intermediário, substituto, quando você mede força de contração, de fato você resolveu, você melhora a força de contração. No entanto, o que o estudo mostrou para a insuficiência cardíaca congestiva é que quando você usa inotrópico positivo, que aumenta a força de contração, você aumenta a mortalidade, morre mais paciente. Então, faz muito sentido, é lógico, né? Tem um racional por trás quando você pensa em tratar a insuficiência cardíaca com um inotrópico positivo, uma medicação que aumenta a força de contração. Tem um racional por trás disso. Só que esse racional estava errado. Esse racional é lógico, mas quando isso foi se traduzir para a clínica, os pacientes morriam mais. Por isso não se usa inotrópico positivo em insuficiência cardíaca congestiva. Se usa beta-bloqueador, que é altamente contraintuitivo. O beta-bloqueador, que em tese reduz o ritmo cardíaco, é isso que salva a vida no paciente com insuficiência. Então, quer dizer, aquilo que é lógico mata mais, e aquilo que foi contraintuitivo nesse estudo salva mais paciente. Então, hoje é uma conduta padrão na insuficiência tratar com beta-bloqueador. Então, a gente precisa ter o raciocínio treinado, né, educado, para conseguir separar o mundo mecanístico que a gente racionaliza, aquilo que vai se traduzir para a clínica real do paciente. Essa é uma preocupação que eu tenho e que eu vejo acontecer em vários estados, não é só no Amapá isso está acontecendo desse jeitinho que eu comentei, mas, além disso, a gente vê isso acontecer em vários estados, né? E politizou a coisa, né? Perdeu-se o raciocínio time do raciocínio crítico, científico, acadêmico, de avaliação de evidência, e virou torcida. Né? Isso é muito ruim. Ok, Alisson. Antes de ir para a próxima pergunta, eu queria só que você comentasse o seguinte: há uma posição, por exemplo, de muitos médicos que defendem um protocolo medicamentoso ainda não com evidências sustentadas, né, com evidências fortes, de que são eles que estão na linha de frente, né, e eles passam por essa angústia, ninguém duvida disso, né, e pela necessidade de tomar posições, tomar medidas para salvar uma vida, então acabam optando por um protocolo ainda não evidenciado. Porém, a gente sabe que paciente de UTI, conforme você já colocou na última live também que nós tivemos, que na beira, né, numa UTI, espera-se que muitos pacientes agravem e nem por isso de todas as medicações ou qualquer outra medicação que não seja aquela já, né, em protocolo instituído serão utilizadas. Então, por que um argumento serve para a COVID, mas não serve para outros, né? Eu acho que você poderia, daqui a pouco eu vou fazer inclusive a pergunta do Jairo, agradecer quem está fazendo perguntas também, mas eu queria que você comentasse um pouco do erro desse raciocínio de quem utiliza. Certo. Esse raciocínio, ele é perfeitamente compreensível, a gente entende ele. Qual é o contexto desse raciocínio, né? Além disso, que você colocou muito bem, né, o médico ele está na linha de frente, ele precisa fazer alguma coisa, mas além disso, existe um outro viés cognitivo nosso, né, frente a um paciente quando a gente precisa tomar a decisão. A gente chama, eu vou dar um exemplo para vocês de um paradigma que a gente chama, dentro dos estudos clínicos, de paradigma do paraquedas. O que é o paradigma do paraquedas? Né? Muitos médicos dizem o seguinte: eu estou na frente do meu paciente, eu preciso tomar uma decisão, porque pode ser que esse paciente venha a óbito se eu não agir agora com ele. Então, eu não posso esperar ter evidência para tomar a decisão que eu tenho que tomar agora. Né? Então, não há evidência para tudo, não há estudo clínico para todas as condutas, então eu tenho que agir agora. Esse é o raciocínio. Qual é a base desse raciocínio? Muitos médicos alegam o paradigma do paraquedas, que consiste basicamente na ideia
de que não é possível fazer estudo clínico para tudo, RCT, no modelo de estudo randomizado controlado, duplo cego e tudo. Por quê? Imagina você numa situação de salto livre, em um avião, né, em queda livre, e aí você tem duas opções, usar paraquedas ou não. Se você não usar o paraquedas para saltar, certamente você morre, né, na queda livre. Se você usar o paraquedas, existe alguma chance ali de você sobreviver. Pode ser que o paraquedas não abra, ou aconteça alguma, mas você tem uma chance real de sobreviver. Então, esse raciocínio mostra que existe uma obviedade, né? Essa seria uma situação extrema onde o uso do paraquedas não precisa de evidência, né? Quer dizer, não há necessidade de evidência para que você saiba que se não usar o paraquedas numa queda livre, você vai morrer certamente. E com o paraquedas, seu risco diminui. Qual que é o problema com esse raciocínio? O problema com esse raciocínio é que a maioria das condutas médicas não são desse tipo, não seguem esse raciocínio. Tem um estudo muito interessante que a gente vai compartilhar depois isso na página, né, de saúde baseada em evidências. Vou escrever um textozinho explicando isso para todo mundo depois. Mas a ideia basicamente é a seguinte: tem um estudo que foi realizado há pouco tempo atrás que perguntava para os médicos, né, quais situações eles viviam no cotidiano deles que eles associariam com esse princípio de plausibilidade extrema. Ou seja, não há necessidade de evidência para eu fazer isso, porque isso é óbvio, eu tenho que fazer. E a maioria das respostas dos médicos, a esmagadora maioria, uns 80%, 90% de todas as condutas que foram descritas como sendo de plausibilidade extrema, não eram. E mais do que isso, né? Não só não havia nenhum impedimento ético, né, lógico, para que o ensaio, um RCT, fosse conduzido naquela condição, como já existiam estudos publicados, RCTs publicados exatamente naquela situação que os médicos referiam, como não precisa, não há por que ter evidência para isso, porque é óbvio. E mais ainda, vou além, não só existiam estudos publicados, como a evidência de boa qualidade era contrária à conduta que estava sendo defendida pelo médico, que era óbvia, como óbvia, né? Não precisa de evidência porque é óbvio. Então, isso diz algumas coisas para a gente, né? Isso diz, os nossos vieses cognitivos impedem a gente de pensar claramente e tomar boas decisões, e não, assim, essa é a má notícia, ninguém está livre disso, né? Não tem como a gente eliminar esse tipo de problema de erro de raciocínio. Mas existe uma boa notícia. A gente não consegue eliminar, mas a gente consegue reduzir. Como é que a gente reduz? Treinando o nosso raciocínio científico, para identificar boas evidências e indo atrás dessas evidências, né? Então, muita gente na clínica, eu já ouvi isso de médicos, né, inclusive, que defendem esse tratamento precoce, que se você não der esse tratamento, você está deixando o paciente morrer à míngua, né? E não é bem assim. Eu gostaria de lembrar a nossa audiência que o tipo de insuficiência respiratória que é causada no quadro de COVID, né, de Covid-19, não é novo. Não é uma entidade clínica nova, né? A doença em si é uma entidade nova e tudo, mas o efeito que ela causa no paciente, da síndrome respiratória aguda grave, é muito bem conhecida, né? Muito bem conhecida de todo intensivista. Qualquer um que trabalha em pronto-socorro ou em UTI sabe como reconhecer o quadro, né? Eu posso dar algumas dicas aqui de como, de algumas intervenções que eu acho que são úteis, né? Que têm evidências e tudo mais, mas assim, basicamente, a gente tem um paciente com uma hipoxemia refratária, né, que são os quadros mais preocupantes, mais graves, um paciente hipoxêmico refratário, e que provavelmente, se você não oferecer uma ventilação invasiva, ele não vai melhorar. Então, esse é um tipo de quadro que não é difícil de reconhecer, né? Eu não sei, por exemplo, se no HE, né, ou no pronto atendimento, tudo ali do HCAL, em Macapá, se existe, por exemplo, gasometria fácil, né? Tem muitos anos que eu estou fora de hospital no Amapá, que eu acho que a última vez que eu estive em um hospital aí no HCAL foi em 2010 ou 2009, alguma coisa assim. Eu não sei como que está a situação. Mas se você tiver um gasômetro, né, um aparelho para medir gasometria arterial, e você receber um paciente na sua clínica
com o quadro de insuficiência respiratória, e você está na dúvida, né, se esse paciente tem COVID ou não, né, a gente tem várias outras doenças respiratórias, outros quadros, coleta uma gasometria dele em ar ambiente. Antes de você ofertar ventilação não invasiva, né, VNI, qualquer que seja a intervenção, coleta uma gasometria desse paciente em ar ambiente. E aí, tem um cálculozinho, uma medida que em UTI é bastante útil, né, que a gente chama de gradiente alvéolo arterial. Esse gradiente alvéolo arterial permite que você tome uma decisão clara, você consegue diferenciar o que é um quadro de insuficiência respiratória hipoxêmica ou hipercapnica. Isso já te disse se isso pode ser COVID ou não, né? Porque o COVID gera uma síndrome respiratória aguda grave que está associada com hipoxemia, não com hipercapnia, né? Então, é o tipo de insuficiência respiratória do tipo 1. Né? Então, isso não é difícil de reconhecer. Só que você tem que saber fazer isso, né? Então, esse tipo de raciocínio. O raciocínio não é difícil, e ele está bem embasado, né? Quer dizer, essas são condutas que são clássicas na realidade, isso não é nada novo, nada do que eu estou dizendo aqui é novo. Na realidade, isso que eu estou dizendo aqui é muito conhecido, é conduta padrão de intensivista, de pneumologista, é conduta padrão, é só isso. E isso salva o paciente, né? E isso faz o paciente ter melhora. Não precisa tentar uma terapia milagrosa nova, né? Então, esse raciocínio que o Wagner colocou no começo da pergunta, eu sempre gosto do exemplo da sepse, né? Que é exatamente o ponto que o Wagner mencionou. Quando o paciente está em sepse na UTI, está com um quadro de sepse, a mortalidade desse paciente é acima de 50%. Né? É grave, muito mais grave do que COVID-19, não tenha dúvida. A mortalidade do COVID-19 mais alta no paciente grave vai ficar em torno de 40 e poucos por cento. Né? O Recovery mostra isso, o estudo Recovery mostrou essa mortalidade mais alta de 40%. Ainda assim, a sepsia é maior que 50%, então é mais grave. E, no entanto, esse paciente mais grave, ninguém está desesperado, né, tentando fazer uma intervenção com baixa evidência, com baixa qualidade, sem estudo clínico, sem nada. Se usa aquilo que se tem de melhor, né, demonstrada, de maneira demonstrada e tudo, os consensos científicos para fazer o tratamento, a intervenção na sepse. A gente desaprendeu, a gente está desaprendendo, está regredindo no treinamento científico. Né? A gente, em vez de transportar o raciocínio correto que se usa na sepse para cá, o que a gente está fazendo é criar um raciocínio errado, né, de achar que experiência clínica oferece uma qualidade de evidência superior a um RCT. Né? Isso, além assim de ser de uma, por natureza, isso ser de uma prepotência, de uma arrogância, uma falta de humildade científica, né, clínica, muito grande, é um erro gigantesco. Né? Vide o exemplo do estudo CAST, né, que eu dei lá no começo da nossa discussão. Lembrem-se que durante o segmento, né, da terapia que causou 5% a mais de mortalidade, todos os médicos acreditavam, percebiam melhora nos pacientes. Todos eles, inequivocamente, estavam convictos de que o tratamento estava melhorando. Só quando eles juntaram todos os dados é que se percebeu que, na realidade, estava aumentando a mortalidade de pacientes. Então, o raciocínio é um pouco mais complicado, tá, do que essa simplificação que a gente faz com o mecanismo de ação de droga. Né? Eu acho que isso é uma falta de treinamento científico. Ok, obrigado mais uma vez, Alisson. E mais uma vez eu quero agradecer a nossa audiência, né? E pedir desculpas, né? Porque na verdade nós tínhamos aqui proposto uma discussão sobre epidemiologia e perspectivas terapêuticas, né, no tratamento da Covid-19. Não é o que está ocorrendo. Nós tínhamos outro convidado justamente para debater esse tema, mas nós estamos aproveitando para responder algumas, né, em respeito à audiência, responder algumas perguntas. Então, fique à vontade para perguntar. Tem uma pergunta aqui do Jairon, né? Ele disse assim, bem, eu vou resumir, né, na atual conjuntura de fake news que a gente vive, o que na opinião de vocês, qual seria, na visão de vocês, a melhor forma de combater isso, né, de lidar com isso? Né? Então eu vou logo colocar aqui a minha posição, né, é fazer isso que a gente está fazendo agora, né,
é trazer o debate pesquisadores, cientistas, acadêmicos, pessoas que realmente fazem pesquisa na área para combater, né? Porque enquanto os acadêmicos não realmente conversarem com o poder público e com as pessoas, né, numa linguagem acessível, vai ficar muito distante a academia da sociedade, né? Vai ficar, essa lacuna tende a se distanciar cada vez mais, e a gente vai criando analfabeto, né, científico, né? Então, isso é muito complicado. Então, a gente precisa criar canais de comunicação, seja podcast, seja canais no Facebook, no Instagram, e ir para onde a população hoje está, né? Não só os meios de comunicação convencionais, mas também esses né, que é a nossa nova realidade, que são os meios digitais. Alisson, você pode comentar também aí o que você pensa aí a respeito de como a gente pode combater as fake news, né? Legal. Assim, concordo 100% com a sugestão e avaliação do Wagner, e eu acho que a solução a médio e longo prazo é a educação científica formal, né? Quer dizer, é investir em educação mesmo, né? Ter boas escolas, ensinar as pessoas a discutir, né? A gente tem perdido, isso é uma coisa que eu percebo na academia, a gente tem perdido muito o gosto pela discussão, as pessoas confundem discussão científica, avaliação de evidência, de qualidade de trabalho. As pessoas costumam confundir isso com uma discussão no sentido de agressividade, né? As divergências acabam não podendo ser colocadas, né? Parece que, de algum modo, de algum tempo para cá, a gente tem certas coisas que a gente não pode discutir, né, porque gera polêmica, isso, aquilo, outro. E quando se trata de ciência, né, de informação que pode ter um impacto real na vida das pessoas, a gente não pode se dar ao luxo de não discutir essas coisas. A gente precisa discuti-las, né? Então, o investimento em educação, né, eu acho que é o que resolve a médio e longo prazo. Agora, a curto prazo, a gente precisa ser um pouco mais agressivo no tipo de intervenção. O que eu quero dizer com ser um pouco mais agressivo? É preciso punir. É preciso punir quem propaga fake news. É preciso criminalizar essa prática. Então, por mais, talvez, forte que pareça essa afirmação, fake news, né, disseminar informação falsa, prejudica as pessoas, tem um impacto real na vida das pessoas. Pode, inclusive nessa situação que a gente está hoje, pode matar pessoas, tirar vidas, né? Então, é preciso criminalizar, sim, né, quem propaga fake news. Então, eu acho que tem dois remédios, né, para ajudar a gente no combate às fake news. Um a curto prazo é tentar regular isso, né, criminalizar mesmo quem propaga fake news e existir algum tipo de punição real para essas pessoas, né, e a médio e longo prazo investir em educação, né, investir em educar a nossa população. De novo, a ideia não é que todo cidadão seja capaz de pegar um artigo científico em inglês, ler aquilo e agora eu sei avaliar a evidência, não é isso. Mas é minimamente saber filtrar a informação, coisa que hoje a nossa população não sabe fazer, né? Vídeos, grupos de WhatsApp, que estão sempre propagando notícias não verificadas, né? Notícias sem nenhum tipo de base, sem fonte referenciada, ninguém assina aquela notícia. Eu queria deixar aqui algumas dicas que eu acho que podem ajudar a nossa audiência, né, a tentar identificar. O que eu faço, né? Eu vou falar para vocês o que eu faço quando eu recebo alguma informação de alguém, quando eu leio uma matéria jornalística, algo assim. Primeira coisa que eu olho, essa matéria ela é assinada? Existe um autor, existe alguém que está comprometido com essa matéria? Se essa matéria que você está lendo não é assinada por ninguém, ninguém quis se comprometer, ninguém escreveu aquilo, tenha certeza que não existe compromisso com a verdade daquele conteúdo. Então, se ninguém quis assinar, talvez aquilo não mereça nem o seu tempo de leitura, né? Então, essa é uma prática que eu adoto. Eu não perco meu tempo lendo textos, matérias que ninguém assinou, né? Não tem o nome de ninguém ali. Isso é uma coisa que já ajuda um pouco. Segunda coisa, né? Verifiquem o tipo de vínculo que aquela matéria tem.
né? A gente sabe que existem sites, páginas, grupos extremamente tendenciosos, né? Então, se essa informação vem de um desses grupos altamente tendenciosos, talvez não seja a melhor fonte de consulta, né? Se o assunto vem de uma fonte tendenciosa, talvez não seja a melhor fonte de consulta. Então, e uma terceira coisa para ajudar a gente a filtrar a informação de qualidade, né, é pensar o seguinte, né, sempre que a gente estiver lendo um texto, né, eu sempre faço esse exercício, se pergunte, o conteúdo desse texto que eu estou lendo, ele é bom demais para ser verdade? Quer dizer, ele parece muito milagroso, muito fora da realidade? Se ele parece, provavelmente ele é fora da realidade, né? Então, dentro dos estudos clínicos, uma das coisas que a gente sempre avalia é tamanho de efeito, né? Então, você está lendo o estudo, e aí você olha para o tamanho do efeito e fala o seguinte, olha, esse estudo tem um tamanho de efeito de 80%. Eu li hoje um estudo de manhã que falava que hidroxicloroquina funciona, um estudo observacional clínico mostrando que hidroxicloroquina reduz 80% de mortalidade. Sabe em que parte do mundo real essa informação se encaixa? Em nenhuma. Porque as melhores intervenções que você tem hoje para outras doenças não têm esse tamanho de efeito. Ele é um tamanho de efeito que não é condizente com o mundo real. Tá? Então, quando a gente avalia a evidência clínica, a gente olha para tamanhos de efeitos muito mais modestos. 30%, 35%, 36%. E isso é muito bom. Acreditem, isso é muito bom. Tá? Então, quando você olha lá, olha, essa droga reduziu, essa intervenção reduz 90% de mortalidade. Desconfia. Desconfia porque é bom demais para ser verdade. Não é possível que isso aconteça. Tá? A gente não tem outras terapias em outras áreas, até mais consolidadas, que tenham esse tamanho de efeito. Não vai ser uma coisa nova que surgiu agora que vai te mostrar esse tamanho de efeito de 90%, 80% de redução de mortalidade. Tá? Então, essas são algumas dicas para ajudar, talvez, né, vocês avaliarem um pouco a qualidade, a filtrar a informação, né, daquilo que a gente está lendo. Oi, Tô Alisson. ouvindo. Ok. Olha só, tem muita gente falando sobre vacina, né? E aí fica aquela expectativa. Eu, por exemplo, assisti ontem no jornal uma pesquisadora falando que até dezembro, não lembro se foi agora no Jornal Nacional, no Fantástico, mas que até dezembro sairia uma vacina no Brasil, né? Mas assim, de forma geral, o que nós temos aí sobre as possibilidades de vacina, inclusive de que a vacina brasileira, muito tem se discutido de que a possível vacina brasileira é uma das mais promissoras que temos. Realmente as evidências apontam nesse sentido, é isso mesmo, né? E o tempo, né, realmente de se tornar realidade, né, vir a ter uma vacina até dezembro, você vê possibilidade disso ocorrer? Não. Resposta direta e objetiva. Não, isso não é possível, tá? Isso não é uma questão de opinião. Isso não é possível. Temporalmente, não é possível isso acontecer. Então, eu vou explicar o porquê para vocês, né? Para não ficar, não é questão de opinião, mas você está falando, não mostrou o dado, então eu vou mostrar para vocês. Então, o que a gente tem hoje de vacinas no Brasil? A gente tem dois programas de vacina em andamento, né? Um da AstraZeneca, né, que é a empresa que está em parceria com a Universidade de Oxford, né, a vacina britânica, que veio aqui para São Paulo, aqui para o Brasil, né, e vai começar, não começou ainda, tá? Então percebam isso. Está começando agora a recrutar pacientes para fazer começar os estudos, né? Então, uma vacina a gente está em julho, meio do ano, e agora é que vai começar a recrutar pacientes. Não é possível você avaliar perfil de proteção, de imunização, eficácia de vacina em um mês, em 30 dias ou 60 dias. Então, a primeira análise interina desse estudo, né, desse grupo que está em parceria com a Universidade Federal aqui de São Paulo, né, onde eu fiz o meu doutorado, a primeira análise interina vai sair em dezembro. Então, é isso que está causando alguma confusão na mídia com as pessoas. O que é análise interina? Análise interina é quando você está conduzindo um estudo clínico e aí, em algum momento do estudo, uma equipe separada,
né? Não os pesquisadores principais, existe um comitê separado para isso. Esse comitê abre os dados, né? Lembrem-se que o estudo é randomizado e tudo. Mas um comitê independente abre esses dados, né? E aí perde o cegamento e tudo mais, mas como esse comitê não está envolvido diretamente com a intervenção, não tem tanto problema. E o que esse comitê faz? Ele abre o dado e faz uma análise preliminar. Essa análise preliminar, com o estudo ainda em andamento, a gente chama de análise interina. Tá? Todo estudo clínico faz isso, né? Se ele for prolongado. Né? Então, um estudo que tem um segmento de 1 ano, esse é o caso da vacina de Oxford sendo desenvolvida aqui com a Unifesp, o segmento é 1 ano, 12 meses. Se está começando agora, façam as contas. Né? Em julho do ano que vem, essa vacina vai ter terminado o segmento. Não é possível que ela saia em dezembro. O que é que vai sair em dezembro e que as pessoas entenderam errado? Em dezembro vai sair o primeiro relatório de análise interina, né? E esse relatório vai dizer para a gente se a vacina está tendo algum sucesso relativo até aquele momento. É isso que vai acontecer em dezembro. Não é que em dezembro vai ter a vacina pronta, tá? Então, isso é uma coisa. E qual que é a natureza dessa vacina da AstraZeneca, né, de Oxford, que está em parceria com a Unifesp aqui? Ela é uma vacina atípica, né? Ela não é uma vacina parecida com aquelas que a gente tem no nosso calendário vacinal, né? Quais são os tipos de vacina que a gente tem no nosso calendário vacinal para vírus, né, para doença viral? São vacinas recombinantes, né, que tem ou só uma proteína ou algumas proteínas do vírus. São vacinas de vírus inativado, quer dizer, o vírus não é capaz de infectar a célula, de se replicar, de fazer nada, só está a casquinha dele ali. Ou vacinas de vírus atenuado, que é o vírus só que enfraquecido em laboratório. Ou ainda uma vacina que a gente chama de pseudovírus, né, uma VLP, Virus-like Particle, né, é só o capsídeo viral, né, essa é a vacina contra HPV, por exemplo, né, a vacina contra o papilomavírus humano, é uma vacina do tipo VLP, é um pseudovírus, né, é só o capsídeo viral sem material genético dentro. Essas são as vacinas que a gente tem hoje no nosso calendário vacinal, que a gente sabe que funciona, confere proteção, são seguras e tudo mais. A vacina de Oxford, que está sendo testada aqui na Unifesp, ela não é de nenhum desses tipos. Ela é uma vacina que a gente chama de adenoviral. Né? O que é essa vacina adenoviral? Você pega um outro vírus que causa doença respiratória também e gruda nesse vírus, né? Você reconstrói o genoma ali, né, desse vírus e coloca uma sequência que codifica a proteína S, a proteína spike do SARS-CoV-2. E aí esse adenovírus, quando você injetar ele no voluntário, né, da pesquisa, esse vírus, então, ele vai entrar nas células, vai infectar e tudo mais, ele não replica, tá? Ele infecta, mas não replica, esse adenovírus, o gene que é responsável pela replicação é deletado, né, a proteína E1 é deletada, então esse adenovírus não vai replicar dentro das células. Mas ele vai induzir, espera-se que ele vai induzir uma resposta imune, porque ele vai sintetizar a proteína S do vírus, do coronavírus, né? Uma dificuldade com essas vacinas adenovirais, essa mesma estratégia foi tentada e fracassou contra o HIV. Né? Então, as primeiras vacinas contra o HIV que se testaram eram adenovirais e nunca tiveram sucesso. Não estou dizendo isso para ser pessimista, estou dizendo isso para a gente ser pé no chão, né? Para a gente ser realista e trabalhar com a probabilidade pré-teste disso dar certo. Se esta vacina der certo, e todos nós estamos torcendo para que ela dê certo, para que ela confira uma boa imunidade, proteja as pessoas, mas se ela der certo, ela está contra todas as probabilidades, porque nunca a gente viu uma vacina adenoviral dar certo, e não foi por falta de tentativa, né? A gente tem várias tentativas históricas de várias vacinas com esse modelo adenoviral, usando essa mesma plataforma, e nunca a gente conseguiu um grupo ter sucesso com isso. Tomara que essa seja a primeira vez, realmente tomara, né? E um ponto aqui. Qual é a segunda vacina que a gente tem no Brasil? É a vacina da Sinovac, né, uma empresa chinesa que está em parceria aqui com o Instituto Butantan, também aqui em São Paulo. Então, a Sinovac, né, a empresa chinesa, apostou numa estratégia um pouco mais conservadora, digamos assim, de produção de vacina. O que a Sinovac fez? Ela está usando, né, a plataforma vacinal de um vírus inativado.
que é um tipo de plataforma que a gente já tem no nosso calendário vacinal, a gente já sabe que funciona, a gente já sabe que confere proteção, uma boa imunidade. Então, se eu tivesse que apostar em uma dessas duas vacinas, eu apostaria na chinesa. Por quê? Porque a probabilidade pré-teste, né, tudo que a história das vacinas tem mostrado para a gente, é que vacinas de vírus inativado pode ter sucesso. Nem sempre isso vai acontecer. É o caso da vacina contra o sarampo, por exemplo. A primeira vacina contra o sarampo era inativada e não deu certo. Né? E aí ela só trocou a plataforma para uma vacina que a gente chama de vacina atenuada. Né? É o vírus, só que enfraquecido. Então, hoje a vacina do sarampo que a gente usa é uma vacina atenuada. A primeira versão dela era uma vacina ruim, né? E era inativada, de vírus inativado. Então, percebam que a coisa não é tão simples. Né? Então, as duas vacinas têm alguma chance de sucesso e alguma chance de fracasso. Né? A gente certamente não pode contar que nenhuma das duas vai sair até o final do ano, porque isso não é possível que isso aconteça. Uma das coisas que me preocupa, Wagner, sobre essa vacina especificamente do Butantan, ontem eu ouvi o diretor médico, uma discussão com o diretor médico do Butantan, ele me mostrando na live dele, eu consegui ver isso nos slides dele, que entre as fases 1 e 2 desse estudo clínico para essa vacina da Sinovac, tem 30 dias de intervalo. Não quer dizer, você tem um mês de diferença da fase 1 para a fase 2 e mais um mês de diferença da fase 2 para a fase 3. Isso, para mim, não é um bom sinal. Né? Não tem tempo suficiente, em 60 dias, para você avaliar efeito adverso vacinal. Né? Então, isso é uma coisa que preocupa, porque com o tempo que está sendo encurtado, porque está todo mundo correndo, existe uma pressão para que os resultados saiam logo, para que o estudo seja logo terminado, isso não é bom para ninguém. Fazer essa pressão, né, que está sendo feita nos institutos para eles correrem com a vacina, para eles avançarem os resultados o mais rápido possível, isso não vai ser bom para ninguém. Então, a gente precisa ter paciência, ter calma, esperar a ciência funcionar no tempo dela, tá? Especialmente quando a gente fala de vacina, não é possível acelerar, tá? Plataforma vacinal, não é possível fazer isso. A gente precisa de tempo, porque só o tempo é capaz de dizer se a gente vai produzir uma boa imunidade ou não. Não dá para prever, não existe um modelo capaz de prever isso. Tá? É uma preocupação que a gente tem que ter, tá? Com essas vacinas. Ok. Quero mais uma vez agradecer a nossa audiência aqui, né? Aproveitem para seguir a nossa página Saúde Baseada em Evidências. A gente aguardou, né, nosso outro convidado, né, o Patrício Almeida. Infelizmente, o professor não compareceu. A gente vai marcar, a gente pede desculpas, né, para a audiência por ter vindo para assistir a nossa discussão sobre epidemiologia e perspectivas terapêuticas. Não deu para a gente fazer hoje, mas a gente fez aqui um debate, ou melhor, a gente respondeu algumas dúvidas, né? O Alisson aí especificamente respondeu algumas dúvidas né, da nossa audiência, e eu quero agradecer muito, já tem 1 hora que a gente está aqui, o Alisson, então, eu acho que a gente pode encerrar, né? Agradecer assim mais uma vez, seguir, compartilhar a nossa página, e a gente procura sempre o quê? Trazer informação confiável e, mais uma vez, baseada em evidência. Tá bom, meu? Muito obrigado aí a todo mundo. Alisson, você pode também, querendo encerrar sua fala aí, fica à vontade. Obrigado, Wagner. Obrigado até aqui com a gente. E para a gente fechar o nosso raciocínio, né, para terminar aqui com vocês, eu queria só deixar uma última mensagem. Não comprem o discurso, tá? Não comprem a ideia de que se você não oferecer, né, não ofertar alguma intervenção agora, imediata, mesmo que a evidência seja fraca, você vai estar você está sendo omisso. Tá? Eu tenho ouvido muito esse tipo de desculpa, né, para fugir de bons estudos, fugir da boa evidência. Ah, não, porque se não fizer isso, eu estou sendo omisso. Isso não é verdade. Tá? A síndrome respiratória aguda grave tem tratamento, tem intervenção padrão, tá? Funciona, é funcional sim, tá? Os intensivistas sabem fazer. Essa é uma mensagem para quem está no front, né, quem está lidando com o paciente diretamente, confia no que você aprendeu, tá?
Hoje, a gente está vendo um esforço deliberado de certos grupos de pessoas para convencer médicos, convencer enfermeiros, convencer profissionais da saúde de que eles têm que mudar a conduta, de que eles têm que fazer alguma coisa agora, diferente do que se fazia antes. Não comprem esse discurso. Confiem na formação que vocês tiveram, tá? Você, enfermeiro, médico, fisioterapeuta respiratório, que trabalha em UTI, que trabalha no HE, confia na sua formação, você sabe o que fazer, você sabe tratar um paciente com pneumonia, você sabe tratar um paciente com insuficiência respiratória, com síndrome respiratória aguda grave. Faz isso, não precisa inventar nada novo, faz o que você sabe fazer, tá? Isso vai salvar o seu paciente, tenho certeza. Obrigado, gente.